Olá, boa noite. Para você que se liga no esporte, estamos chegando com mais uma edição de TV Gaspar no Esporte, atualizando para você tudo no mundo esportivo. Ao vivo para toda a cidade de Gaspar e para mais de 120 países do mundo. O nosso agradecimento todo especial àqueles que acreditam no nosso trabalho, aquelas pessoas, aquelas empresas que apostam no nosso potencial. Em nome de Lanches Beira Rio, Clínica Dentária União, também em nome de Bebidas Melato, Britagem Gaspar, Point Calçados e Esportes, DL Cor Convênios, Like Fitness Academia e Rob Magazine são os nossos anunciantes, são os anunciantes mais valorizados da TV online do estado de Santa Catarina. Para você que se liga, nessa noite vamos estar falando, TV Gaspar no Esporte vai estar falando das imagens, né? Vamos ter imagens aí de uma competição ou de uma participação de tirar o fôlego no pêndulo humano, que aconteceu nesse final de semana lá na cidade de Blumenau e muitos gasparenses se fizeram presente nesse evento. Vamos estar comentando e falando sobre os gols dos campeonatos brasileiros da Série A, Série B e principalmente da Série D, onde o Metropolitano na noite de ontem acabou mais uma vez decepcionando seu torcedor e acabou apenas ficando com um empate em 0 a 0 com a equipe gaúcha do Lajeadense. Vamos estar aqui comentando e falando tudo sobre o início da Copa das Confederações, a seleção brasileira, a seleção italiana que chegou nessa manhã de segunda-feira aqui no Brasil, já está no Rio de Janeiro a seleção da Itália e esses assuntos e tudo, muito mais sobre o esporte de Gaspar do Brasil e do mundo, sendo analisado hoje pelos nossos comentaristas. Ele, o camisa 10, Leandro Martins, e também, juntamente hoje, o Juca Bento vai estar trazendo, vamos estar comentando e falando tudo a respeito do esporte brasileiro, principalmente do futebol, numa semana muito importante. Leandro Martins, boa noite. Semana que o Brasil, né, dá as caras para o mundo na abertura da Copa das Confederações. Boa noite, Leandro. Boa noite, Gerry de Oliveira, boa noite, Juca Bento, e a todos que acompanham TV Gaspar no Esporte. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua sintonia. Tivemos um final de semana, como você disse, bastante movimentado no mundo do esporte. Tivemos a seleção brasileira que já começa a ter esperanças na seleção brasileira, já está se configurando um time para o Brasil. Acredito que Hernanes é titular desse time de Filipão. E falando sobre o Metropolitano, fiquei decepcionado porque o Metropolitano não jogou mal, mas também não teve competência para marcar contra o Lajeadense e por isso que o jogo terminou 0 a 0. Foi um grande jogo, mas faltou o gol. Juca Bento, boa noite. Seu destaque, Juca, para essa semana importante para o futebol brasileiro. Boa noite a você, Gerry, ao nosso amigo Leandro Martins, ao pessoal da TV Gaspar, a todo o pessoal que está acompanhando a gente aí pela internet, o carinho da audiência. Então, um abraço a todo o pessoal. Acho que um dos destaques é o seu Botafogo, hein, vencendo fora de casa a Portuguesa, e o Coritiba, que vem liderando o Campeonato Brasileiro. Acho que é a sensação desse início do Campeonato Brasileiro. Vamos estar falando muito sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, falando sobre Internacional, Botafogo, Grêmio, enfim, todas as equipes que estão na disputa, principalmente também do Criciúma, que não foi bem nesse final de semana e acabou sendo derrotado pelo Flamengo pelo placar de 3 a 0. Mas eu quero começar a falar do programa, quero começar a comentar, falando de seleção brasileira. Nós temos os gols aí da tarde de ontem, no início da noite, na sua querida Porto Alegre, Leandro Martins. E o Brasil não decepcionou não, fez um primeiro tempo até não muito convincente, mas no segundo tempo o futebol brasileiro se sobressaiu, o Brasil venceu a França depois de 21 anos, Leandro Martins, 3 a 0. 21 anos para o Brasil vencer uma seleção como a França, e há muito tempo o Brasil não venceu uma seleção de ponta do futebol mundial. Oscar é o jogador que eu sempre acreditei, realmente um dos titulares absolutos do Felipão, marcou o primeiro gol num lance de muito oportunismo, e o Fred não foi fominha, né, Jair? Dessa vez o Fred viu aquele que estava melhor colocado. O Brasil fez e o Oscar ainda saiu dizendo, eu sou daqui, porque ele se fez no futebol, se notabilizou para o mundo jogando no Internacional. É verdade, aí a gente acompanha já o segundo gol da seleção brasileira. O Neymar, que não foi muito criticado
com a sua atuação no dia de ontem, Leandro, mas acabou aí dando uma de garçom também, serviu o Hernandes, né? Eu acho que o Neymar ele está começando a jogar para o coletivo, não está sendo tão individualista, perdão. É um jogador de qualidade e serviu muito bem o Hernandes, que marcou o gol e foi um belo gol. A bola ficou meio mascada, acabou entrando e depois aí o pênalti para a seleção brasileira em cima do Marcelo, que é titular absoluto. Marcelo só não jogou no primeiro jogo porque estava com deficiência. Agora não, 100% é titular. Sem dúvida nenhuma. E a cobrança de pênalti do Lucas. O Lucas que também entrou bem. Aliás, todos os jogadores, né, Juca Bento, que entraram no segundo tempo acabaram se destacando. O Lucas, principalmente o Hernandes, né? O Hernandes que precisava aí se autofirmar na seleção e com os 10 minutos que lhe deram ontem, ele se sobressaiu muito bem. Demonstrou que pode vestir a camisa da seleção brasileira, sim. Eu acho que o Brasil está montando, está criando uma cara de grupo agora, criando um jeito de time, como se diz, né? E a gente viu, eu gostaria de ver mais o Oscar e o Lucas junto no time do Brasil, mas o técnico Filipão acho que opta por para ficar no banco de reserva, mas eu acho que a sensação é o Hernandes vem iniciando um bom campeonato e eu acho que o torcedor brasileiro com essa vitória ganhou um pouquinho de moral, acho que de esperança em relação à Copa do Mundo, que a Copa das Confederações é um campeonato diferente. Eu acho que o povo brasileiro quer mesmo a Copa do Mundo que o ano que vem. Eu acho que tem que fazer um time pensando na Copa do Mundo. Mas Copa das Confederações dentro do Brasil também, Leandro Martins, aqui no Brasil qualquer jogo é pressão, né? Principalmente um campeonato de ordem oficial, onde o Brasil já foi campeão durante 4 vezes, o povo brasileiro quer o título, né, Leandro? É uma mini Copa do Mundo, né? Dá para dizer assim, uma mini Copa do Mundo em que o Brasil, jogando nos seus domínios, tem tudo para vencer. Só que existem seleções de ponta que vão estar disputando, cito, por exemplo, a Itália, que é uma seleção que está muito preparada, o Brasil, até o Japão, vou dizer mais, tá muito mais entrosado que a seleção brasileira. Acho que o Filipão ainda não conseguiu empregar o seu ritmo, colocar a sua filosofia de jogo. Tem vários jogadores de qualidade, mas precisa dar sincronia para estes jogadores. Brasília, próximo sábado, dia 15, 16 horas, no estádio Mané Garrincha. Estádio esse que é o nome de Mané Garrincha, mas a FIFA meio que não parece que não lhe agrada, né? O nome do estádio. O nome de Mané fica meio estranho, né? Eles acham, mas eu não acho. É verdade, né? Se nós tivéssemos aí alguns manés, né, dentro da nossa seleção brasileira, né? É verdade, eu estava assistindo o filme Cidade de Deus, tinha o Mané Galinha, né? Que é outro Mané também que é muito conhecido do Rio de Janeiro. Ô Juca Bento, os jogos da chave A, do grupo A, serão o seguinte, as datas e os jogos. Brasil e Japão no próximo sábado, dia 15, às 16 horas. México e Itália, domingo, às 4 da tarde, no Maracanã. Aí Brasil e México na próxima quarta-feira, dia 19, às 16 horas, em Fortaleza. Depois Itália e Japão, na próxima quarta-feira, dia 19, às 19 horas, em Recife. A Itália e Brasil fecham a primeira fase no próximo sábado, dia 22, às 4 da tarde. E Japão fecha também no sábado, dia 22, às 4 da tarde. Lembrando que o Brasil e Itália é em Salvador e México e Japão é no mesmo horário, para não ter... A FIFA evita esse lance de chuchu, né? Verdade, para ninguém jogar sabendo o resultado do outro lá. E então Japão e México. Nesse grupo aí, no grupo A do Brasil, Juca... Será que podemos ter surpresa ou Brasil e Itália aí são os favoritos? Acho que o México também tem uma boa seleção, né? É campeão da CONCACAF. Isso, e tem um excelente time, tem o Titiarito lá que joga muita bola e eles têm um time certinho também, bem organizado. E não é surpresa se o México não passar. Mas eu tenho confiança na seleção brasileira. Pelo que eu vi ontem, né? A gente não pode levar um jogo em base, mas a seleção brasileira ontem já deu um pouquinho de esperança pra gente que gosta de futebol, principalmente. Ontem deu uma esperança um pouquinho melhor. E o Japão a gente sabe, né? Que ele anda mais na correria, mas eles vêm ganhando técnica e vêm se aprimorando, né? Depois da ida de Zico pra lá, do futebol brasileiro, levou muitas melhorias pro futebol do Japão, principalmente pro Japão. E eu acho que o Japão também pode surpreender, mas eu acho que a grande surpresa, se o México passar,
para a próxima fase não será grande novidade não. O México tem um time muito certinho. Mas é isso, o México passar, quem fica de fora, Leandro Martins? Brasil ou a Itália? É difícil a gente... Porque o México hoje, na verdade, é o terceiro colocado no ranking. Não, é o terceiro colocado nas eliminatórias da CONCACAF, está atrás de Jamaica e atrás dos Estados Unidos. Depois aparece o México. Então o México também não está muito bem das pernas, não. Está tendo dificuldade lá nas eliminatórias lá da América Central e lá das ilhas, né? Das ilhas da América Central. Então verdade. Está complicada a situação no México. Não é? O México tinha uma boa equipe, passou por um processo e passa também por um processo de renovação, mas uma coisa é Brasil, Itália, outra coisa é México, né, Leandro? Se fala muito no Chicharito, né, que traduzido significa ervilha, né? Falando do ervilha, é um jogador qualificado, tem talento, mas ele não é... É um Robinho melhorado? É mais ou menos isso, um Robinho melhorado, né, com um pouco mais de técnica e muito mais visão de jogo. No momento, esse jogador está despontando na equipe do México, mas é necessário que se diga, o México tem uma defesa muito fraca, mas muito fraca mesmo. E se o Brasil, com seus jogadores habilidosos, aqui se dizia país do futebol, a gente há muito tempo deixou de ser o único país do futebol, existem outros que também estão jogando futebol tão bonito quanto o Brasil. Eu me preocupo mais com a Itália, o México não é terror para mim não. A Itália, né, do Balotelli, é uma equipe perigosa e o Brasil precisa melhorar, principalmente na sua defesa. Está muito fácil entrar na defesa do Brasil. Grupo B, Espanha e Uruguai no próximo domingo, dia 16, 19 horas em Recife. E na outra segunda-feira de hoje, uma semana, Tahiti e Nigéria. Depois temos Espanha e Tahiti, Nigéria e Uruguai no próximo dias 20 e 20, nos próximos dia 20, só que um horário 16 horas e outro às 19 horas. E para fechar, então, no próximo dia 23, isso num domingo, às 4 da tarde, em Fortaleza, Nigéria e Espanha, e no Recife, Uruguai e Tahiti. Também levaram tudo lá para o Nordeste, né? Coisa absurda isso, né? Olha, não tão absurdo, sabe por quê? Lá dá muito mais público. Esses jogos, assim, de menor interesse para nós brasileiros, foram levados para estados que, além de gostar de futebol, eles têm uma carência muito grande. A gente fala do Nordeste, principalmente na Bahia, em Recife. Os torcedores gostam desse tipo de jogo. O Brasil precisa jogar em grandes centros, mas eu acredito que, independente do local, a Copa das Confederações, como eu já vi ontem, a maioria dos ingressos já foram vendidos. Será um grande espetáculo, uma boa preparação para o Brasil, uma prévia do que será a Copa do Mundo de 2014. Olha, a Marisa Milioli, de Ilhota, diz, boa noite, Juca e Leandro, estou conforme prometido acompanhando o programa. Muito legal, parabéns para vocês pelo programa. Obrigado também. A Marisa Milioli, né, que tem uma filha atleta. Ela tem uma filha que joga no time do Ceará, do futsal, no Ceará, e ela já viajou, foi campeã. Ela é a goleira? É a goleira, foi campeão já em Portugal, ela, e... Então, um talento aqui da Ilhota brilhando aí no Brasil. Um abraço aos nossos queridos ilhotenses que nos dão também o carinho da audiência. Começar a falar um pouquinho de campeonato brasileiro, falar da Série D para a gente começar. O Metropolitano ontem não foi muito bem, acabou empatando com o Lajeadense pelo placar de 0-0. Eu não sei se eu tenho melhores momentos no Metropolitano hoje, não tenho, mas vamos fazer os comentários. O Metropolitano que tinha ontem pela Série D aí, é uma importância na vitória, porque abriria 6 pontos e tem no grupo nada mais, nada menos que a equipe do Londrina, que é uma equipe muito forte, e também tem uma outra equipe no seu grupo que também é muito forte, o próprio Botafogo, né, de São Paulo, que acabou o Metropolitano surpreendendo lá, mas que são equipes aí fortes, e o Metropolitano teve a chance de abrir uma vantagem e não conseguiu. O Londrina fora de casa bateu o J. Malucelli, e é a equipe aí que vai disputar as vagas aí, as primeiras vagas, juntamente com o Metropolitano, Leandro. O grande problema do Metropolitano foi a precipitação. Eu assisti os melhores momentos do jogo hoje e eu vi que o Metropolitano se precipitou bastante, principalmente na hora do último toque, da conclusão. Precisa melhorar? Claro que precisa, mas precisa também de jogadores. Eu acho que depois da saída do Rafael Costa, o Metropolitano ficou carente na frente, não tem aquele jogador definidor ou goleador. Precisa buscar urgentemente alguém para a camisa 9, senão vai ficar de fora da Série D do Campeonato Brasileiro, que eu digo, é uma barbada.
Eu passei ontem na frente do estádio SESI, tinha mais ou menos uns 15 minutos do primeiro tempo e me impressionou, Juca Bento, a quantidade de torcedores. O SESI praticamente tomado não, mas para um jogo de Série D do Campeonato Brasileiro, num domingo às 18 horas e 30 minutos, depois num jogo de seleção brasileira pela TV, achei muita gente ontem no SESI, as arquibancadas aí, com a lotação não toda tomada, mas com poucos espaços em branco. O pessoal de Blumenau, eles têm uma tendência a vestir a camisa do seu clube. A gente via isso com o Beck, né, o antigo Beck. E hoje a gente vê que o Metropolitano, o torcedor, ele quer ver um Metropolitano em uma fase melhor num campeonato, quer ver o Metropolitano disputando um campeonato catarinense, não brigando só por vaga na Série D. Eu acho que o time de Blumenau, a gente já falou nisso, o Metropolitano tem que pensar em chegar numa semifinal do campeonato catarinense, depois brigar assim para chegar numa Série D e subir para uma Série C. A Série D é muito complicada, é forte, a gente tem times bons, mas falando do Metropolitano, acho que o grande pedreira é o Botafogo de São Paulo lá, mas ele ganhou do Botafogo lá. Então ontem ele devia ter matado esse jogo em casa para garantir, abriria 6 pontos e ficava mais tranquilo na tabela de classificação. Ontem empatou em casa, isso é um tropeço que agora vai ter que buscar ponto fora de casa para poder se equivaler aos outros adversários. Metropolitano, Botafogo do Ribeirão Preto, Londrina, J. Malucelli e Lajeadense. Esse é o grupo. Esse é o grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro. Passam os 2 primeiros só, Dois primeiros. Quer dizer, agora o Lajeadense estreou ontem. Fez a sua estreia ontem. É uma boa equipe, fez um bom campeonato gaúcho. Não dá para dizer que o Lajeadense é ruim. Mas tem um bom goleiro. Tem um bom goleiro, Eduardo Martini, né? Veterano, já foi goleiro do Grêmio, do Criciúma, do Avaí, diversos clubes aqui de Santa Catarina. Bom goleiro mesmo. E foi quem salvou a equipe do Lajeadense, senão o Metropolitano teria vencido. Mas na normalidade, Londrina e Metropolitano seriam as duas equipes aí a conquistarem as vagas da próxima fase, né? Teoricamente sim, né, Gé? Na prática, dentro das 4 linhas, diferente, né? Bem diferente. Mas a gente não pode esquecer que o Botafogo fez um campeonato paulista bom, ele brigou ali para chegar no G8 no Campeonato Paulista ali com grandes clubes e fez páreo bonito para cima dos grandes, né? Agora desmontou um time, vendeu muitos jogadores, né? Foi o que aconteceu com o Avaí o ano passado, fez um campeonato sensacional e vendeu todos os seus melhores jogadores, né? Um exemplo é o Metropolitano, vendeu seu atacante, vendeu um zagueiro e um lateral, daí já são 3 peças fundamentais do time, por isso que às vezes não rende o que a gente esperava. Já não era grandes coisas, na verdade, né? Conseguiu uma 5ª colocação no Catarinense e vendeu os seus 3 principais jogadores. O técnico Abel Ribeiro tem um rabo de foguete na mão, né? O que ele vai fazer, né? Ele já pediu contratações para a direção. A direção sinalizou o seguinte: não temos dinheiro para contratar. Então, é o que temos para o momento, né? Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, Leandro Martins, é muito mais complicada que Série A e Série B, né? Essa é a grande realidade, né? Se não tiver elenco, vai ser complicado qualquer série, mas essa série em especial, porque são equipes médias do futebol brasileiro que a gente não conhece e que vem com bons jogadores, né? Essa é a questão principal, né? São jogadores que são rodados e não servem mais para clubes grandes, que às vezes surge uma peça nova e daí eles emprestam para esses clubes menores ou vão para os clubes menores porque ganham o equivalente que ficar num banco num time grande, e com isso eles vão se destacando desses times menores, e é onde a gente vê grandes jogadores jogando com grandes nomes, né, que passaram por grandes clubes jogando nesses times. Um exemplo é o Eduardo Martini, que a gente viu jogando em grandes clubes e hoje está disputando lá pro Lajeadense. É verdade. Bom, botamos assim um ponto final no primeiro bloco de TV Gaspar no Esporte, fechando aí a Série D do Campeonato Brasileiro e falando de Seleção Brasileira. Na sequência, na volta do intervalo, vamos estar comentando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, onde amanhã, dia 11, tem mais uma rodada, e falar um pouco sobre a 5ª rodada que aconteceu nesse último final de semana, e os catarinenses continuam bem na parada. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo. 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios. Descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense.
Point Calçados e Esportes. Venha conhecer nossas lojas na Rua Coronel Aristiliano Ramos e na Rua São José, ambas no centro de Gaspar. Telefone 3332-3485. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix, aberto das 6 da manhã à meia-noite, na Rua Coronel Aristiliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na Rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. Ok, de volta com o segundo bloco de TV Gaspar no Esporte, atualizando tudo para você no mundo esportivo. Estamos hoje num programa quase que especial falando do futebol brasileiro, falando de seleção brasileira, dos esportes por aí afora, porque aqui em Gaspar, ô Leandro, a coisa tá feia, hein? Aqui em Gaspar não dá pra gente falar nada, né? Não tem nada. Não há nada para falar, né? Eu queria aproveitar esse espaço aqui para dizer o seguinte: Sebastian Vettel é um Schumacher melhorado. Ele vai ganhar com as mãos nas costas esse campeonato mundial. Infelizmente, o nosso Felipe Massa não dá para ele de novo esse ano. Que coisa, né? Que sofrimento, né? É muito sofrimento. Eu tento assistir a Fórmula 1 para tentar... Todos tentam. Não, eu não consigo, rapaz. Só vejo vitória desse alemão, Sebastian Vettel. De vez em quando ganha o Fernando Alonso, né? Porque o pessoal da Ferrari sempre privilegia um piloto, né? Então, o queridinho agora é o Fernando Alonso. E o Massa é o patinho feio, não adianta. Ele perdeu a grande chance. Foi em São Paulo, né? Foi campeão por alguns segundos, como se diz, né? 2007. Em 2007, mas depois dali ele só trabalhou. Sempre foi o segundo piloto. A Ferrari viu que ele não tinha condições de disputar um Mundial. E a gente vê a Ferrari, né, acostumada a ganhar títulos, brigar por títulos, vem se arrastando ultimamente, né? E a gente vê uma Red Bull voando, Sebastian Vettel dominando de ponta a ponta. A gente vê o Marco Webber também fazendo boas campanhas. Hamilton também. Lewis Hamilton, que eu acho que merece ser campeão também, porque é um piloto arrojado. Mas o Felipe Massa, como diz um programa aí, passa. Agora, o que é pior, né, Leandro e Juca, é que a gente não vê aí, né, um brasileiro se despontando na GP2. Nós temos aí um brasileiro mais bom piloto, não recordo o nome dele agora, é o terceiro colocado, se eu não me engano, na GP2. Mas está muito longe de ser um piloto para chegar numa Fórmula 1, para dizer, não, esse é o cara que daqui a 3 anos vai estar brigando por título, ou daqui a 4 anos. A gente está muito longe disso. A safra de pilotos aí brasileiros na Fórmula 1 hoje está complicado. É verdade. O Bruno Senna, por exemplo, está trabalhando na empresa do padrinho, né? Que é o Ike Batista. Não é qualquer padrinho, né? É o Ike Batista, está bem na parada. Não precisa nem correr, porque não corre nada, é muito ruim. Mas tem essa possibilidade, tem um padrinho forte, né? Tem o QI. Que pode patrocinar, de repente, a volta dele também. Também, a hora que ele quiser voltar é só falar, Dindo, tô dentro. Tá dentro, vai pra Williams. E a gente tinha um piloto que tinha um potencial, que era o Nelsinho Piquet. Mas daí foi fazer besteira lá também, né? Entrou numa maracutaia e foi banido da Fórmula 1 também. Então, Nelson Piquet também, vou te contar uma coisa, é fraude, né? É outra naba. Uma fraude, é outra estelionato. A coisa tá feia na Fórmula 1. Nós vamos ter que estar aturando esses homens aí por muito tempo. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e também Fernando Alonso. São os três aí que dificilmente nos próximos 5 anos vai sair. É como voltar à década de 80, onde tinha Nigel Mansell, Alain Prost, onde tinha Ayrton Senna, onde tinha Nelson Piquet, Jean Alesi também brigava por alguma coisa. É verdade. Por aí, entre outros, né, Leandro Martins? Mas eu não ficava muito longe disso também, né? Eu assisti o Nick Lauda, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu vi o Nick Lauda correndo. Quer dizer, faz tempo que ele parou, né? Aí você... O Patrick Depailler eu vi correndo, viu? São dos anos 70 já. Aí faz tempo. Faz tempo.
Você já narrava futebol na época? Não, na época eu brincava de narrar futebol, né? Na época eu era o excluído das peladas, né? Como eu não jogava nada, os caras diziam assim, não, eu jogava até determinado momento. Aí quando chegavam os maiores, me tiravam do campo, né? Aí eu ficava ali, mas o que é isso, rapaz? Eu quero jogar também. Aí eu ficava ali bagunçando na volta e narrando o jogo, acabando com os jogos, né? Foi aí que surgiu essa necessidade. Não, vou narrar futebol. Um rapaz disse assim, ó, eu quero te ver no rádio, hein? Tu tem potencial. Eu disse, pá, isso aí eu tinha 10 anos de idade, né? O tempo passou e aconteceu mesmo, né? Agora eu não sei você que está nos assistindo, não sei se é da sua época, mas no final dos anos 80, principalmente, dia de corrida de Fórmula 1 e principalmente as corridas que aconteciam no Japão, era sempre as últimas ali, as corridas que decidiam o título. Era uma época que a madrugada os brasileiros passavam em claro e as manhãs de domingos era praticamente que vazias as ruas, porque a Fórmula 1 realmente ela chamava a atenção daqueles que gostavam e até mesmo daqueles que não gostavam de Fórmula 1. Era outra coisa, eram outros tempos da Fórmula 1. Não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque existiam mais disputas, mais pegas. Recordo-me, final de 88, quando a menos de 2 voltas no final, o Nigel Mansell estava com o título na mão e o seu pneu acabou estourando. E aí ficou fácil para Ayrton Senna, nas últimas 2 voltas naquela ocasião, ser campeão. E a diferença era ali, 2, 3 pontos o tempo todo. O campeonato era mais disputado, a fórmula de disputa, de pontuação era diferente. Eu não sei, Leandro, eu não sei se é uma outra época mesmo ou coisa do gênero, sabe? Mas na época era mais divertido. Agora o cara pode chegar em 10º que vai pontuar, né? Vai pontuar. Isso é uma vergonha, isso, né? Antes não tinha esse detalhe. E outra coisa, Ayrton Senna, né, Alain Prost, né, Nigel Mansell, eram pilotos de primeira linha, pilotos que a gente tinha prazer de assistir e por isso realmente que a gente assistia, né? Todo domingo de manhã acordava cedo com todo prazer para poder assistir uma corrida. Agora eu acordo domingo de manhã para assistir o Vroom, né? Porque eu gosto de programas automobilísticos. Acabei desistindo da Fórmula 1 porque eu não gosto. E outra, com o comentário do Rubinho Barrichello, aí eu parei. Um abraço ao Alexandre Ramos Santos. Os anos 80 foram os melhores para a nossa Fórmula 1. E agora aqui travou meu computador. Enfim, comentário do nosso querido aqui voltou. A inteligência de Piquet, o talento irretocável de Senna era espetacular. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, Alexandre. Era bom. Anos dourados. Anos dourados da Fórmula 1. Falar de Campeonato Brasileiro então, da Série B. Campeonato Brasileiro da Série B, Juca Bento, que tivemos aí uma rodada no último sábado, a 5ª rodada, onde os catarinenses, vou falar dos jogos dos catarinenses nesse momento, a Chapecoense brincou no primeiro tempo contra o ABC, fez 4, podia ter feito 8 ainda no primeiro tempo, mas acabou o jogo 5-1, acompanhei essa partida e realmente existe um desnível técnico muito grande entre Chapecoense e ABC, 5-1. O Avaí que perdeu o clássico para o Joinville, aliás, um primeiro tempo chato de Avaí e Joinville, e no segundo tempo o Joinville acabou sobressaindo e venceu o jogo na capital. Sem falar do vento frio que fazia naquela ocasião lá na ressacada. E no sábado o Figueirense conseguiu, viu? Conseguiu perder para o Paraná Clube. Você falou uma coisa antes do Juca Bento, você falou que o primeiro tempo foi chato. Eu diria mais, o primeiro tempo não aconteceu. Até agora estou esperando o primeiro tempo. Né? Começou o jogo já no segundo tempo. Primeiro tempo não existiu, Juca. Não existiu. E a gente viu uma Chapecoense liderando o Campeonato Brasileiro da Série B. E voando, né? Invicto. Disputou 15 pontos, fez 13 pontos já, né? Pontuou em 13, fez 13, perdeu 2 pontos de 15 que disputou. Em casa? Em casa 100% também. Eu acho que a Chapecoense vem planejando. Há 3 anos, não me recordo, o presidente da Chapecoense falou, vamos fazer um planejamento para subir da Série D, para a Série C, da Série C para a Série B. O planejamento é para daqui 2015 estar na Série A, para ficar no mínimo de 10 a 12 anos para não cair. Então, com planejamento, com estrutura, vai. E Chapecó hoje merece, porque tem uma cidade que cresce muito na região do oeste de Santa Catarina e o pessoal lá é apaixonado por futebol, né? O pessoal do oeste lá, a maioria é torcedor do Colorado, do Grêmio, e o pessoal veste mesmo uma camisa da Chapecoense. Um grande exemplo a gente vê é o Criciúma, né? Os times que vêm ali, a gente vê um bolinho de torcida do time que vem visitar ali, e o restante é todo torcedor do Criciúma. E é isso que o estado de Santa Catarina vem conquistando.
um exemplo é 4 times na Série B hoje, a gente vê 4 times brigando para subir para a elite do brasileiro. Claro que é muito cedo, Leandro Martins, para se falar algo ainda sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, até porque nós temos Sport, temos o Palmeiras mesmo que tenha perdido, temos aí boas equipes na competição, mas os catarinenses, dá para acreditar nessa Chapecoense aí? Na verdade, a Chapecoense venceu alguns jogos interessantes fora de casa, entre eles a própria equipe do Figueirense, né, que para mim é uma equipe que também briga entre os 4, mas que também bateu em considerados times pequenos ainda. Então, quer dizer, pensarmos lá na frente, sabendo que tem muita água para passar por debaixo da ponte Ercílio D, que ainda Chapecoense pode brigar aí por uma 4ª vaga, será? Você acha, não? Até pode, né? Pode passar para a Série A com toda a facilidade. Precisa jogar mais. É verdade que os adversários não têm aquele nível, mas a Chapecoense está jogando como terminou o Campeonato Catarinense. Está jogando bem, né? Tem um time bem estruturado, uma boa defesa. O Gilmar Dalpozo é um técnico que me agrada, foi um grande goleiro e ele sabe marcar bem o adversário, principalmente no campo de defesa, né? E também fazendo com que o Rodrigo Grau, mesmo jogando o mínimo que pode, ser o artista do time. E esse jogador renovou até o final de 2014. O Rodrigo Grau, na atual conjuntura, Leandro Martins, eu vejo esse menino que foi do Metropolitano para lá, que é artilheiro da competição com 5 gols, o Rangel. Bruno Rangel. Bruno Rangel que foi do Joinville, né? Veio, fez um bom campeonato pelo Metropolitano e depois, ano passado, seguiu para a Chapecoense. Será que o Rodrigo Grau, até pela idade e tal, será que com a presença dele a Chapecoense, não foi por isso que a Chapecoense talvez tenha dado uma queda de produção no Campeonato Catarinense com a vinda dele, ou não, é um jogador que soma, é ídolo e tal? Porque, na verdade, eu achei muito estranho o depoimento do Rodrigo Grau, que disse, olha, eu estou voltando para a equipe por causa do meu município, que eu sou apaixonado por Chapecó. Mas por esse grupo e por essa comissão técnica eu não viria. Então esse comentário que ele deixou semana passada, isso me deixou um tanto preocupado da presença dele no meio agora, na volta dele, aí na reintegração da equipe. É um pouco de estrelismo por parte do Rodrigo Grau. Achei também. Falta de ética profissional, até porque criticar publicamente os colegas, a comissão técnica... Eu acho que o Rodrigo Grau foi muito infeliz nessa colocação. E eu admiro o futebol do Rodrigo Grau. Estou decepcionado contigo, viu, Rodrigo? Não faça mais isso. E lembrando que o Chapecoense também tem o jogador Anderson Pico, que até o ano passado foi usado pelo Luxemburgo no Grêmio, o lateral esquerdo. E tá gordinho, hein? Tá gordinho. Ele estava bem no Grêmio ano passado. O que houve? E ele está tentando se recuperar, vai entrar na forma física para voltar a jogar em alto nível. Conheço ele, sou amigo pessoal dele. E ele não consegue perder os quilinhos, né, para voltar a jogar o futebol em grande nível. E é uma peça que pode ajudar muito a Chapecoense também. E um lateral esquerdo bom jogador. Mas não é aquela fera, como a gente pode falar, mas para uma Série B. E a gente não vai falar assim dos outros times ali, mas o futebol da Série B, ele está nivelado. A gente vê como no futebol brasileiro, na Série A, tem times que sobressaem, 4, 5 times, o resto é briga de foice. E na Série B também, é tudo meio nivelado. Então, acho que os catarinenses têm chance, mas não pode marcar toco e começar a perder pontos em casa, como o Avaí veio perdendo pontos preciosos em casa. E se quer subir, tem que matar seus jogos em casa, fazer como a Chapecoense está fazendo nesse início de campeonato. Matar os jogos em casa e buscar uns pontinhos fora. Só um detalhe aqui, ó. Anderson Pico, você quer emagrecer? Você quer ficar uma ótima forma física? Like Fitness Academia. Faça como o Leandro Martins, vá na Like Fitness Academia lá, você vai se sentir bem, né? Tem professores qualificados. Aí você vai correr, vai pegar no pesado e aí vai perder esses quilinhos a mais, né? O Ivan acabou de vir de lá, nosso cinegrafista aí. Ele mostra toda a sua forma física, né? Está muito bem, Ivan. Olha, hoje é dia 10 de junho, para você que nos acompanha ao vivo. E lembrando que amanhã tem a última rodada, a 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, antes da parada aí, da grande parada da Copa das Confederações. O Figueirense vai até... no Ceará pegar a equipe do Ceará, o Joinville vai a São Paulo pegar o Guaratinguetá. As duas equipes aí saem
São as duas equipes catarinenses que saem para fazer as suas visitas. Quem fica em casa recepcionando é a Chapecoense, que recepciona o Paysandu, e o Avaí, que recepciona o América Mineiro. Aliás, o Avaí vai receber aquele que, na última partida, menos de um mês, meteu 3, eliminou o Avaí da Copa do Brasil, viu? Eu gosto do Avaí, o América Mineiro. Vai ser um jogo difícil. Tem aquele centroavante careca, o Fábio Júnior, que ele joga muito. Que não é o cantor, é o Fábio Júnior. Mas joga de forma orquestrada, podemos dizer assim. É um bom jogador e o Avaí tem uma pedreira, mesmo jogando em casa. O favorito nesse jogo é o América. Me desculpem os havaianos, mas essa é a verdade. E na Chapecoense, que vai jogar contra o Paysandu, a Chapecoense tem que ganhar esse jogo. É obrigação. É obrigação ganhar em casa de um time que não tem muita expressão nacional. E o Paysandu tem o veterano Yarley. Joga lá no Paysandu, jogador rápido, joga pelas pontas direitas. E o lateral direito, Iago Pikachu. Lateral muito rápido. São jogadores, como dizia meu ex-companheiro Valnei Henrique, são ex-profissionais da bola. O Yarley, por exemplo, eu acho que ainda serve para muito time de Série A do Campeonato Brasileiro, o Yarley. Agora, esse tal de Pikachu aí, eu vou te contar uma coisa, quer acabar comigo, né? Porque Pikachu nunca foi jogador em lugar nenhum, mas está sendo no Paysandu, que beleza, né? Deixa eu pegar aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, deixa eu dar uma clicada aqui, mande um abraço. Mandar um abraço para o Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, colunista de 0 Hora, comentarista da TV Com e RBS TV e Rádio Gaúcha. Muito obrigado, Guerrinha. Guerrinha foi um dos grandes incentivadores, hein? Quando eu estava começando, pegava um gravador e levava, o Guerrinha ia pro estádio com ele, que aí eu não pagava, né? E aí eu narrava o jogo no gravador e mostrava pro Guerrinha. O que achou, Guerrinha? Tá bem? Não, tem que melhorar e tal. Então, um grande abraço para ele, viu? Bom, não abriu aqui, viu? Minha internet tá, como diz o ditado, tá judiando de mim, mas a Chapecoense é líder com 13 pontos. A equipe do Joinville é vice-líder com 12. O Joinville aparecendo bem também nesse início de competição e pode, de repente, surpreender o Joinville, que tem a maior cidade do estado de Santa Catarina, a mais populosa, tem uma arena muito bonita, tem um torcedor que é apaixonado pelo clube. E me perdoem, né, os críticos de plantão, os bicudão de plantão, mas hoje, se o Joinville voltasse à Série A, eu não tenho dúvida que dos clubes catarinenses em disputa da Série B seria o que estaria melhor preparado para recepcionar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Na estrutura como equipe, como clube de futebol, sem dúvida alguma que Joinville hoje está anos-luz à frente. Até porque tem grandes empresas fortes que patrocinam Joinville, e estando na Série A, eles iriam aumentar o investimento, tanto que investem no futsal. Seria uma grande coisa para Santa Catarina ter o Joinville na Série A do Campeonato Brasileiro. Não seria problema em relação a dinheiro, essa que é a grande verdade, né? Em hipótese alguma. O JEC tem respaldo das grandes empresas que estão instaladas lá na cidade de Joinville. Tem respaldo, tem um centro de treinamento legal, tem uma arena de multiuso muito boa para treinamentos, para futsal. Tem um torcedor apaixonado, como vocês viram, uma arena muito bonita. E o Joinville, ano passado, já fez uma Série B sensacional. Ano passado fez uma Série B, não subiu, mas fez uma Série B legal. E esse ano vem na vice-liderança. Tem que vencer esse próximo jogo nessa parada aí para a Copa das Confederações. Depois voltar com a corda toda e para seguir no campeonato e seguir ali na ponta da tabela. Eu espero desses 4 catarinenses que suba 2 para o Minas para nossa região aqui, ficaria de bom tamanho. E o Lima está de volta, viu? O Lima voltou a marcar. Voltou. E o Lima é um bom jogador, é um bom atacante, é um jogador de área, é um jogador de referência. É o chamado pivôzão, que sabe fazer muito bem o pivô. E se o Joinville tiver também 2 meias aí um tanto espertos, jogadores que se aproximam do Lima, o Joinville do meio, principalmente no setor ofensivo, é uma equipe muito forte. Tem um jogador interessantíssimo na equipe do Joinville chamado Marcelo Costa, que eu tenho a honra de conhecê-lo pessoalmente, meu amigo pessoal Marcelo Costa, que está fazendo uma grande participação na equipe do Joinville. Já não tem mais aquele pique, mas joga, sabe muito bem cobrar falta, escanteio. Marcelo Costa está sendo fundamental para esta campanha do Joinville. Ok, última pausa então e na sequência voltamos com o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos dar uma repassada aí no que aconteceu nesse final de semana com alguns gols de alguns jogos e
e vamos falar lá do evento que aconteceu também na cidade de Blumenau. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo. 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Point Calçados e Esportes. Venha conhecer nossas lojas na Rua Coronel Arciliano Ramos e na Rua São José, ambas no centro de Gaspar. Telefone 3332-3485. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix, aberto das 6 da manhã à meia-noite, na Rua Coronel Arciliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na Rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. De volta com o último bloco de TV Gaspar no Esporte. Acontece cada coisa aqui em Gaspar que é impressionante. Conta a história aí da entrevista. A gente vai fazer entrevista com a pessoa. Chega lá com toda a boa vontade, se explica como é que vai ser a entrevista e tudo. Ah, mas se eu errar dá para fazer de novo. Ah, mas pensando bem, eu não quero gravar não. Tu escreve aí, tira uma foto, mas só um pouquinho, não trabalho em jornal, trabalho em rádio, preciso de voz. Ah, mas então não precisa fazer então. Eu chego lá na redação e digo que você não quis falar. Ah, tá, então eu vou falar então. Vai falando e vai errando, até eu poder fazer 1 minuto de entrevista. Tem gente que faz isso, né? Impressionante. É impressionante. Olha, o Metropolitano, falamos em Metropolitano aí, e tem imagens aí, né? A gente tem imagens que a produção vai colocar agora, que o Metropolitano tem um projeto aí de um CT, né? E já começaram aí o início das medições para a terraplenagem do terreno. E a gente sabe como é complicado, temos imagens em 3D. Esse local fica lá na Itopava Central, próximo à rua Dr. Pedro Zimmermann, que vai com sentido Gaspar a Massaranduba. E bonito, a princípio bonito, né, Leandro? É a estrada que vai para Jaraguá ali, né? Para Jaraguá do Sul, exatamente. Vai ser ali o estádio. Próximo ao aeroporto de Blumenau. Exatamente. Então é uma estrutura que está sendo montada, né, que será montada nesse local, e eu não vejo em Blumenau nenhum outro lugar apropriado, plano, para que seja feito um estádio. Eu acho que o Metropolitano tem que fazer um estádio para 10 mil pessoas, mais que isso não vai ter, para 10 mil pessoas, para buscar então, de repente, já com opção de ampliação, já. Mas não faz um estádio muito grande agora. Mas aqui que nós temos imagens é só um centro de treinamento, viu? É só o campo de treinamento, na verdade não é o estádio, né? Parece o SESI. Então. É muito parecido, mas é o centro de treinamento. Aí as imagens aí mostram os vestiários, aí o pessoal já, tudo em 3D, tudo muito bonito, realmente no papel muito bonito. Né? Aí o Tecnologia banheiro. É incrível, né? Vamos sonhar, né? Vamos sonhar. Não custa nada, né? Não custa nada, né? Vamos sonhar e... Agora, Blumenau merece, Vale do Itajaí merece, aí a academia, né? As imagens aí passando, academia. Aqui nós temos um local de piscina, onde será feito a hidromassagem, é isso, Leandro Martins? Não, é a rua mesmo. É a rua. É aí na rua, estacionamento, jardins, enfim. Realmente um projeto muito maravilhoso, que já tem nome, viu, pessoal? É Centro de Treinamento Romeu Gheorghi, homenagem aí a uma das pessoas, um dos desportistas mais influentes que Blumenau já teve na sua história, principalmente no basquetebol. Vai ter um centro de treinamento, mas não vai ter um estádio? Não, esse é um centro, exatamente. Não, mas o Metropolitano precisa de um estádio, vai jogar no SESI a vida inteira? Mas tudo bem, né? É imagem, muito bonito mesmo, obrigado à produção pelas imagens, muito lindo, chega a brilhar os olhos
realmente algo de primeira divisão, algo que se tivéssemos hoje, né, pronto, certamente poderíamos trazer até uma seleção aí na Copa do Mundo, né, para estar treinando aí, se tivéssemos algo nesse sentido, né. Verdade. Mas estamos longe ainda disso. Campeonato Brasileiro Série A, vamos lá, pessoal. Temos gols, o nosso tempo vai passando, a gente vai comentando aqui. Gols aí de Botafogo e Ponte Preta, também temos gols de Criciúma e Flamengo. Leandro Martins, Criciúma decepcionou, né? De novo, né? De novo, Criciúma perde o jogo e deixou o Flamengo numa boa. O Flamengo está negociando com Mano Menezes, hein? Mano Menezes pode ser o treinador do Flamengo. E o Criciúma devia ter matado esse jogo em casa, ressuscitou o Flamengo e estava na zona de rebaixamento, e com isso o Flamengo deu uma escapadinha e o Criciúma perdeu 3 pontos preciosos. Eu não sei o que acontece com o Criciúma. O Criciúma, ele... nessa partida contra o Flamengo, foi exatamente o mesmo Criciúma que jogou contra o Fluminense. Uma equipe que parece que do meio para frente não tinha força nenhuma. Parecia que tinha faltado energia para a equipe do Criciúma no meio campo para frente. Isso já desde o primeiro minuto de jogo. E principalmente com a perca do atacante Fabinho, que foi infeliz demais, foi uma infantilidade muito grande. Prejudicou muito o Criciúma. Acabou caindo na pilha do jogador do Flamengo, Elias, que já tem uma experiência, e acabou arrumando a expulsão a 17 minutos do primeiro tempo, e que daí sim matou a equipe do Criciúma, e o Criciúma foi uma presinha facinha. Mas esse terceiro gol do Criciúma não podia ter tomado, né? Cadê o homem que fica no primeiro pau, como eles falam, né? Fazer a cobertura no primeiro pau da trave, levou a um gol olímpico dessa maneira. É coisa de treinamento, hein? Fundamentos, né, do futebol, né? O Criciúma que jogou contra o Internacional foi horroroso. Agora, o Criciúma que jogou contra o Fluminense já foi um pouquinho melhor. Agora, este jogo aí, ó, caiu por terra tudo aquilo que o treinador do Criciúma montou para que a equipe crescesse na competição. Ganhou do Santos, todo mundo ganhou do Santos. Mas ganhar do Santos todo mundo ganha, né? O Santos não existe. O Santos é o lanterna hoje do Campeonato Brasileiro. A atual equipe, grupo que o Santos tem, realmente não é motivo de se alegrar muito, não. Agora, o Criciúma precisa urgentemente de um bom goleiro, porque esse menino aí é muito jovem, mostrou inexperiência nesse gol que acabou tomando. O primeiro gol foi pior ainda, né? Pior ainda. Precisa de um goleiro urgente, precisa de um jogador de meio campo urgentíssimo, alguém que realmente faça aí a ligação do meio para o ataque, e precisa de um jogador para... Esse atacante, o centroavante da equipe do Criciúma é o Marcel. Marcel jogou no Grêmio já. Jogou no Grêmio. É um bom jogador, só que precisa de alguém fazer com que essa bola chegue, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. E o Criciúma hoje, só com esse Fabinho, é um jogador muito fraco tecnicamente e principalmente fisicamente. É um jogador que qualquer esbarrãozinho, qualquer outro jogador adversário já cai sobre terra. Então, é um jogador complicado, o Criciúma precisa mexer. Temos aí gols do Cruzeiro e do Internacional. Até que começou bem o Internacional, né? Otavinho fez o gol, né? Otavinho, né? Aí o Cruzeiro... Da base. Agora, é um bom empate, hein? Jogar lá dentro, na toca da raposa, podemos dizer assim, e arrumar um empate, Leandro, na atual circunstância e no atual momento que passa o teu Internacional, é um bom resultado. O Internacional está vivendo um verdadeiro caos, né? Um inferno astral, podemos dizer assim. Por quê? Não perde, mas também não ganha, né? Então, o campeonato brasileiro requer vitórias, principalmente jogando em casa. O Internacional não está conseguindo vencer seus jogos. Trouxe Jorge Henrique, né, perdeu aí um jogador importante, na minha opinião, que é o Leandro Damião, porque este Rafael Moura não está jogando nada, né? Brincadeira, né, Gil? O problema do Internacional são os altos salários. O Internacional hoje tem um custo muito alto, uma equipe onde o jogador que menos ganha 400 pau. É muito dinheiro para pouco futebol. O Internacional e o Grêmio estão com uma folha salarial muito alta e investiram muito e não está dando resultado. Então tem que, por enquanto, não está dando resultado. Agora eu vejo o Internacional com a leve melhora que o time do meu Grêmio, como se diz, né? Jogou contra o Cruzeiro, o time do Cruzeiro é forte. O time do Cruzeiro é um sério candidato esse ano ao título. Pelo início do campeonato, que é a arrancada, as contratações do Cruzeiro, e buscou 2 pontos. Não venceu por detalhes, porque o jogador do Cruzeiro foi expulso, o Internacional teve uma grande chance ali com o He-Man, lá o Rafael Moura, e não converteu em gol. Deixa eu falar aqui, porque o He-Man fez um pênalti
Olha, Que de absurdo. concurso, né, cara? Que Dá absurdo, um tapa na bola, é o fim do mundo isso. E o Dagoberto sabe fazer gol de pênalti, né? Só faz gol de pênalti. O Dagoberto é um enganador, né, rapaz? Ele joga até um determinado ponto, depois não joga mais nada, né? Agora o Curitiba lidera com 11 pontos, Botafogo está na terceira colocação, o segundo colocado é a equipe do... Deixa eu puxar aqui. O Gabriel fez esse gol do Internacional, mas o Internacional precisa de lateral esquerdo. O Gabriel fez o gol e se machucou. O Inter precisa de um lateral esquerdo. Eu não sei o que acontece com o Fabrício, porque o Fabrício é um lateral esquerdo que tem força, explosão, porém o Fabrício não sabe cruzar uma bola. O Fabrício, quando chega perto da área, ele se livra dela, ele explode a bola. Isso é uma coisa absurda. E está faltando um lateral esquerdo no Internacional. O Fabrício é banco hoje e o Kleber, nem se fala no Kleber, né? A equipe do Curitiba é líder, o Cruzeiro é vice-líder, o Botafogo é terceiro colocado. E o Campeonato Brasileiro da Série A também dá uma pausa, tem alguns jogos atrasados no meio de semana, na quarta-feira, entre eles Grêmio e São Paulo e Grêmio. E mais 2 jogos, Fluminense e Portuguesa. E tem mais um jogo entre Santos e mais um confronto aí que o Santos pega alguém e a gente não consegue ter a tabela aqui. E depois também uma paradinha aí para a Copa das Confederações. Aí os gols de Goiás e Fluminense você acompanha com exclusividade aqui na TV Gaspar no Esporte. O Goiás começou muito bem, mas acabou também se entregando, né? O Goiás é um time que é incompreensível, né? Aí faz o primeiro gol, depois toma esse gol do Rafael Sobis, que liberdade. Ninguém dá uma tesoura no Rafael Sobis, ninguém prende, não faz nada. Aí ele faz o gol de empate, um grande gol para o Fluminense que abriu o caminho da vitória. O Fluminense vencendo esse meio de semana é líder isolado do Campeonato Brasileiro. O goleiro Harley também já foi, né? Já foi, é uma teimosia, né? É um jogador que sempre, principalmente em tiros de longa distância, assim como acertou o Fluminense em 2 oportunidades, é um jogador que dificilmente chega. E o Márcio também, do Atlético Goianiense também, os dois com 41 anos ainda estão tentando empurrar com a barriga, né? O Márcio maluco, né? Porque é um maluco, né? Agora o gol do Fluminense, né? Marcado por esse menino aí, né? Menino. É da garota da base, né? Aí faz o gol, chora, né? Nunca vi disso, né? O gol do choro. Chororô. Não, o Fluminense está acostumado com isso, né, cara? Os caras fazem o gol e saem chorando, né? Primeiro foi o Vitinho, fez o gol e saiu chorando, né? Mas o time do Fluminense... O Vitinho é do Botafogo, né? O Fluminense agora com as intenções viradas para o Campeonato Brasileiro, né? Depois da eliminação também da Libertadores. Tem um bom elenco, tem algumas peças que estão fora, alguns estão suspensos, outros estão machucados. Mas o time do Fluminense tem um elenco bom, a garotada bom de bola também. O problema é a ingratidão, viu? A ingratidão com o Abel Braga, né? Saiu da Libertadores, o Abel não presta, manda embora. Agora não, o torcedor é passional, gente. Agora é um Campeonato Brasileiro bem diferente, né? O Criciúma mesmo perdendo 3 jogos é o 10º colocado com 6 pontos. O líder tem 11, quer dizer, é um campeonato que promete muitas emoções, com certeza. Né? É um campeonato bastante nivelado, o Campeonato Brasileiro. Eu acredito o seguinte, todo mundo está dizendo que o Internacional está mal. Né? Poderia estar pior, não está mal, está pontuando. O pior é perder. Pontos corridos, tem muito time que chega na frente que empatou vários jogos, então empatar não é tão ruim assim. E você gostou desse primeiro gol do Botafogo, não? Eu achei um grande gol, né? Olha só, categoria, e o Seedorf. Seedorf na seleção, viu? Na seleção brasileira? Exatamente, na seleção brasileira. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Seedorf não mudou só o jeito do torcedor do Botafogo torcer, como do brasileiro. O Seedorf foi o primeiro jogo que ele jogou no Botafogo. Os jogadores iam saindo, indo pro vestiário. Ele chamou todos eles, os jogadores do Botafogo. O Jerry que tá aqui, que é torcedor do Botafogo, acompanha esse Botafogo. Chamou os jogadores do Botafogo pro meio de campo para agradecer o torcedor que estava na arquibancada, que foi prestigiar o jogo. Aplaudiram o torcedor e dali para em seguida, todos os jogos ele fazia isso no time do Botafogo. Isso se tornou uma referência dentro de campo. E além disso, os jogadores de outros clubes começaram a copiar isso, a fazer isso, né? Um exemplo a gente viu nos jogos que o Botafogo perdia, o torcedor aplaudindo ainda, porque reunia o torcedor, ia lá e os jogadores agradeciam o torcedor que paga o seu ingresso para ir lá ver o espetáculo. Eu acho que ele mudou muito a forma do futebol brasileiro aqui, o Seedorf, né? Um
um grande jogador e um grande cara fora de campo, pelo que a gente acompanha. Agora a Ponte Preta é série candidata aí para a Série B, tá? Olha, a Ponte Preta não tem time ruim, mas o que está acontecendo é o seguinte, o técnico da equipe da Ponte, agora me fugiu o nome, o Guto Ferreira, perdeu o controle da Ponte quando ela caiu para o Corinthians no Campeonato Paulista. De lá para cá, a Ponte Preta que liderou o tempo todo o campeonato, acabou perdendo e agora não tem mais jeito. Tem louco para tudo, né? Tem que melhorar. Tem louco para tudo? Tem, claro. Tem uns gasparenses que foram aí pular da ponte lá de Blumenau. Pêndulo humano, fala aí, Juquinha. Você que esteve participando aí, conte-nos essa... Amarelou, Juquinha? Eu não pude ir por motivos familiares. Ficou com medo. Não deu para ir mesmo por motivos... Essa é a mulher do Rubens Benevenuti que pulou aí? Irmã, a Kátia Benevenuti. A irmã do Rubens. Isso. Quem é esse aí? Esse é o garoto ali da Pão de Mel, da padaria Pão de Mel, o rapaz ali. Cara, mas é muito legal. Eu quero ter a oportunidade de ir na próxima vez. É muito doido, hein? Muito legal. Que loucura, hein? Muito legal. O pessoal ali, eles trabalham aí com turismo, né? Cultura e turismo, rapaziada Brunal. O Marcos Quadro também está acompanhando a gente. Eu vou mandar um abraço para ele. O pessoal, eles fazem um esporte diferente, tudo voltado para a natureza. Eu acho que é muito legal isso. O pessoal lá tem boas imagens, filmagem. A gente acompanha o trabalho deles lá, o pessoal. Muito bacana mesmo. Algo diferente, né? É diferente, mas... Precisa ter ponto para fazer isso, viu? Mas eu tô fora, né? Aliás, você que está assistindo, você não vá fazer isso na Ponte Ercílio D, que ela não está preparada ainda para receber uma carga de peso tão grande, né, Leandro Martins? Não está nem pronta a Ponte Ercílio D para começar, né? Isso só pode ser feito nas pontes de Blumenau, e algumas ainda, né? Na Ponte dos Arcos, isso. lá na frente do Sul Abril. Que lá a ponte é de ferro, daí lá aguenta, né? Aguenta. Mas é um esporte bacana, diferente realmente do que a gente tem acompanhado. Agora, nesse salto aí, que é a irmã do Rose Benevenuti, lá, torcedor do Botafogo. Ela também é torcedora do Botafogo, a Kátia Benevenuti. Olha, eu sei dizer o seguinte... A torcida do Botafogo, na verdade, hoje ocupa 50% dos espaços aqui em Gaspar. É muito grande, realmente. Quem assiste o nosso programa é o prefeito Napoleão Bernardes. Muito obrigado, Napoleão. Napoleão, eu conversei com ele quando esteve em Gaspar, e ele disse, né, eu vejo a TV Gaspar, eu sei que tem um canal de TV no município de Gaspar, Grande Napoleão lá. Maravilha, então. Estamos aí com as imagens da Ponte dos Arcos em Blumenau, com alguns gasparenses saltando desse pêndulo maravilhoso. Fica o convite aí, viu, para você, Leandro Martins. Quando você quiser, a gente vai lá e ajuda a te empurrar da ponte para baixo. Eu, sinceramente, eu faço qualquer tipo de esporte, mas esse aí eu tô fora, rapaz. Esse eu tô fora, vai que rebenta a corda aí. Juca Bento. Isso é tudo com segurança, o pessoal é treinado, são preparados para isso. O máximo que vai acontecer é que tem uma água, Martins. Mas que o máximo que vai fazer é beber um pouquinho dessa água do Rio Itajaí Sul. Maravilhosa. E quem bebe dessa água do Rio Itajaí Sul nunca mais larga aqui o Vale do Itajaí. É verdade. Juca Bento, obrigado pela participação, um abraço, até a próxima. Um abraço à rapaziada aí, o Ivan, o Diego, o Raul Neves, a toda a sua família que batalha pela TV Gaspar aí. Um abraço a todos os ouvintes e fiquem todos com Deus. Aproveitar e mandar um abraço para o Rio Grande, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Já dizia o filósofo, né? O filósofo. Oswaldino e Carlos Magrão? Exatamente. Maravilha, esse é o gaúcho Leandro Martins, também é torcedor do Internacional nas horas vagas e é o nosso comentarista aqui, camisa 10 do TV Gaspar no Esporte. Pois é, botamos um ponto final no programa de hoje. Quero agradecer o carinho da tua audiência e desejar para você uma ótima semana. E que possamos estar juntos na próxima terça-feira, ou melhor, na próxima segunda-feira, com mais uma edição de TV Gaspar no Esporte, sempre em nome de Lanches Beira Rio, Clínica Dentária União, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, Ponte Calçados Esportes, DL Cor Convênios, Like Fitness Academia e também em nome da Hobby Magazine. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.